O que me chamou a atenção, tá? E até pelo rendimento do time, me chamou a atenção muitas dificuldades do trabalho coletivo. Agora, foi tão enfática a entrevista ou as palavras do Vini da Pose ali pro Felipe Duarte no final do jogo, Munari, no início ali que me passou uma ideia um pouco diferente, sabe? Passou uma ideia, vem cá, o que tá vendo no ambiente do Grêmio? Porque foi enfático, tanto ele quanto o Everton, em cima da necessidade de se ter o treinador, falando do tempo de trabalho, que eu fiquei querendo entender por que dessa dificuldade. O Grêmio mudou muitas coisas, a gente sabe disso. O Grêmio está passando hoje por um momento de transição de trabalho, mas não pode jogar tão pouco. Se a gente pegar o ambiente do jogo, o Juventude é menos do que foi o Juventude do ano passado. Bem menos. E o Grêmio no ano passado ganhou desse Juventude. E o Juventude hoje não tinha 2 dos seus 3 zagueiros, e o Grêmio tem o gol do TT. Não, o goleiro não fez nenhuma defesa. E não tem uma defesa do Jandrei no jogo. Defesa. Até porque o Jandrei, se exigir que ele faça uma defesa, também não é muito forte dele. A única que foi acabou sendo o gol do Grêmio. Então me preocupa a dificuldade diagnóstica, e mais do que isso, eu nem falo na dificuldade, eu falo na construção mesmo. O que acontece com o Grêmio, que ano após ano, trocando de treinador, trocando de direção, trocando de gestão, trocando tudo, o Grêmio enfrenta problemas rigorosamente iguais. Há quanto tempo, e um ouvinte falou isso quando estava falando com a Keck, há quanto tempo o Grêmio tem jogadores fora de forma? O João Pedro, acho que é um símbolo disso, que hoje o João Pedro, ele fez 7 faltas no jogo porque ele simplesmente não conseguiu marcar o Taviari. Ele começou o jogo sendo marcado pelo Taviari, e quando ele tinha duelos, ele perdia. E no segundo tempo ele fez uma falta. Aquela falta que te irritou, se levantou, era um lance que o Grêmio conseguiu encaixar a marcação para roubar a bola do Juventude. O jogador do Juventude que domina a bola tá de costas, ele não tinha o que fazer. Ele tinha que passar. Foram 2 seguidas. Isso, ele tinha que passar a bola para trás para alguém marcado. Ele vem e faz a falta. Mas por que ele tá fazendo tanta falta? Porque ele tem o medo do cara botar na frente e ele não conseguir correr. Então ele chega e faz a falta antes. Só que faz 3 anos que ele tá aqui e tá fora de forma. O Grêmio, desde o Grenal, que foi o primeiro enfrentamento mais forte, o Grêmio teve raros momentos bons, né? É o início do segundo tempo contra o Botafogo. Até acho que o primeiro tempo contra o Botafogo, mesmo perdendo por 2-1, o Grêmio estava fazendo um enfrentamento bom contra um time forte que é o Botafogo. Mas o Grêmio só foi superior no segundo tempo, que aí construiu os gols, virou o placar e tal. Foram 3 gols ali em 12 minutos na volta do intervalo. Mas o Grêmio foi muito mal. O Grêmio mal competiu contra o São Paulo no Morumbi. Foi muito mal contra o Fluminense. E jogou 2 vezes contra o Juventude na Arena e não venceu. Então são 6 jogos, né, contra times de Série A e Série B. Mas a discussão, Munari, é tentar entender se isso é por dificuldade do trabalho do técnico ou por problemas de um grupo que não é homogêneo, por dificuldades de ordem física. Para mim, a grande pergunta, hoje, por exemplo, eu estou recebendo mensagens aqui, tem gente que diz assim, esse português não entende nada. Nós não podemos dizer isso. Não, ninguém faz a carreira que ele fez sem entender. Entendeu? Né? É um treinador que conhece futebol, que sabe e que já fez sucesso no Brasil. Ou seja, não tem nem aquela conversa, não conhece o continente que é o Brasil, aquela coisa da ideia de ter que viajar muito, logística, aquilo que a gente conhece. Então, eu não gosto muito da ideia da crítica por si ao treinador, assim. Eu quero entender por que alguns jogadores estão fora de forma, por que o Grêmio não se resolve do ponto de vista estrutural, por que os problemas eles estão aumentando, por que o Grêmio tem uma estatística tão ruim contra times melhores. O Grêmio hoje, ele não perdeu o jogo no detalhe, ele poderia ter perdido o jogo, em determinado momento do jogo, estava mais pro Juventude ganhar, e depois o Juventude perde um jogador, o jogo muda, mas a chance para virada foi do Juventude. O Grêmio tem, até um amigo me lembrou aqui, o Grêmio tem aquele chute do Dodi, que é uma defesa do goleiro no início do jogo, que eu não tinha citado, eu tinha citado apenas uma bola perigosa a gol. Aquele é um chute de fora, mas é perigoso. É de longe, né? É de longe, sim. Tá falando o Arthur aqui na Zona Mista. Bom, Munari, CCD, vocês estavam falando. Essa grande dificuldade pro jogo de volta, o Grêmio vai ter uma semana para treinar, né? Mas a gente até falava fora do ar aqui, e trazer pro ar essa discussão, que é como o Luiz Castro, ele tá tomando decisões assim que o MEC não entrava desde o jogo contra o Juventude aqui, aquele último jogo da fase de classificação, né? Então ele não entrou contra o São Paulo. Aí hoje ele entrou, foi a primeira troca pro lado e o Pavão foi pra lateral. Se nós estivéssemos falando aqui de um jogo de primeira fase,
tudo que a gente viu aqui, a gente colocaria muitas vezes como uma análise de testes. Tem várias situações aqui que a gente poderia. Vieri, o próprio Jefinho. Quando a gente coloca que é um jogo eliminatório, né, um mata-mata, o primeiro jogo é verdade, um mata-mata, que tu vai ter que agora enfrentar o Jacone, que é sempre muito difícil. Jacone, historicamente, é um estádio muito difícil de encarar. Aí o Grêmio sai aqui e coloca... O Grêmio termina o jogo, o Grêmio gasta 20 milhões, 23 milhões por mês de futebol, mais ou menos isso. Talvez agora um pouco menos, porque liberou jogadores e tal. Faz aí 20 milhões. Tu termina com um cara improvisado, tu termina com 2 meninos, tu termina com o André Henrique sendo solução pro fim do jogo. E aí tu começa a pensar, pô, mas o que tá difícil aqui? E o Munari coloca, acho que ele pondera corretamente, é que o Grêmio tem jogadores que estão sendo testados. O que pareceu hoje foi isso. Ele testou o Mac, ele testou o Jefinho. Por exemplo, ele não botou o Cristaldo na do William, por quê? Exatamente. O Jefinho tá na frente do Cristaldo na estrutura? Me parece, hoje todo mundo concorda que o Cristaldo tá mais pronto que o Jefinho. Só que ele parece não pensar no hoje. Não. O Cristaldo vai sair em algum momento. O Cristaldo vai sair. Não, o Jefinho vai estar no grupo, é um jovem. Parece que ele quer o seguinte, ele quer ver o Jefinho. Ele quer depois voltar o Gonçalves, mas o Jefinho vai ser utilizado. Ele não parece estar encarando como mata-mata, como jogo decisivo esses jogos. Exatamente, eu concordo.